O esquecido papel de Napoleão na escravidão. No bicentenário da morte de Napoleão Bonaparte, celebrado por muitos na França como herói, discute-se um lado pouco lembrado de seu legado. Em 1802, ele restabeleceu a escravidão, 8 anos após ser abolida pelo país. Como parte das comemorações do bicentenário da morte de Napoleão, o Centro Cultural Grande Halle de la Villette, em Paris, apresentou uma grande exposição sobre o ex-imperador francês. Em meio a 150 objetos que incorporam a deslumbrante grandeza do ex-imperador francês, uma figura que é, ao mesmo tempo, fascinante e controversa, como diz o trailer da exposição. Uma seção da exibição foca, no entanto, um lado mais sombrio de seu legado. Ela apresenta as cópias originais das leis assinadas por Napoleão em 1802, que reverteram a abolição da escravidão que havia sido anunciada 8 anos antes, na esteira da Revolução Francesa. Essa legislação faz da França o único país a ter realmente reintroduzido a escravidão após torná-la ilegal. Quando se ouve falar sobre Napoleão, a maioria das pessoas pensa no grande império e nas muitas vitórias da França durante as guerras daquela época. Esta glória sobre Napoleão ofusca tudo mais que ele fez, diz Dominique Taffin, diretora da Fundação para a Memória da Escravidão. Decidimos que era necessário aumentar a conscientização sobre essa parte sombria de seus atos, para um público mais amplo. Um crime grave ou uma história menor? A decisão de restabelecer a escravidão não é apenas uma mancha no legado de Napoleão, é um crime, afirma Louis George Steen, ativista e presidente honorário do Conselho Representativo das Associações Negras, CRAN. A decisão de Napoleão, de 1802, de restabelecer a escravidão, não apenas traiu os ideais da Revolução Francesa, mas condenou cerca de 300 mil pessoas a uma vida de servidão por mais alguns anos, antes de a França abolir definitivamente a prática, em 1848. Tim, que é da Martínica, antiga colônia e hoje território ultramarino francês, pede que esses aspectos das políticas de Napoleão sejam mais ensinados na França. Como alguém cujos antepassados foram escravizados, não consigo entender por que continuamos a celebrar a memória de Napoleão como se nada tivesse acontecido, afirma. O ativista ressalta ainda que o bicentenário da morte de Napoleão, em 5 de maio, se completa apenas alguns dias antes do 20º aniversário da chamada Lei Taubira, que fez da antiga potência colonial o primeiro país a reconhecer a escravidão e o tráfico de escravos como crimes contra a humanidade. A França não pode ser o país dos direitos humanos e celebrar alguém que cometeu crimes contra a humanidade. Isso não faz sentido, argumenta Tim. Porém, nem todos concordam com esse ponto de vista. O historiador e especialista em Napoleão, Peter Rix, da Fundação Napoleão, em Paris, diz que Bonaparte era uma figura complexa que governou durante períodos de hiperviolência na Europa e não poderia ser reduzido às suas posições coloniais. A parte da escravidão na história napoleônica, por mais horrível, é mínima e periférica em comparação com as grandes histórias da Europa, como o Código Civil e o Tratado de Amiens, um acordo que garantiu a paz na Europa durante 14 meses durante as guerras napoleônicas, o que é muito mais importante para alemães, franceses, britânicos e italianos, diz Hicks. Escravos em plantações de açúcar e café. Visto da perspectiva das ex-colônias, no entanto, o significado do restabelecimento da escravidão por Napoleão é tudo menos que marginal. No final da década de 1780, a França era uma grande potência colonial, cujos territórios eram movidos por cerca de 800 mil escravos. Sua colônia mais lucrativa era Saint-Domingue, hoje Haiti, no Caribe. Cerca de 450 mil escravos que trabalhavam em plantações que exportavam açúcar e café para a França. Relatórios históricos dizem
que o sistema era violento e a taxa de mortalidade tão alta entre os escravizados que era preciso repô-los constantemente com mais trabalhadores trazidos da África. Napoleão queria estender o império colonial francês para controlar o Caribe. Para colonizar o imenso território da Louisiana na América do Norte, ele precisava de trabalhadores. Então, ele reiniciou o comércio de escravos. Era uma estratégia colonial, aponta Domingue Taffin, da Fundação para a Memória da Escravidão. E para isso, ele precisava ter controle total sobre Saint-Domingue, porque era central para aquela área geográfica. O impacto duradouro das ações de Napoleão. Na chamada Revolução Haitiana, escravos de Saint-Domingue iniciaram uma rebelião contra o domínio colonial francês, em 1791, com o governador Toussaint Louverture emergindo como um líder revolucionário. A insurreição havia levado a França a abolir com sucesso a escravidão em seu império, em 1794. Napoleão enviou tropas para derrubar Louverture e restaurar a ordem colonial, e Louverture foi deportado para a França. Enquanto isso, seus companheiros revolucionários em Saint-Domingue estavam determinados a resistir ao restabelecimento da escravidão por Napoleão e travaram uma guerra brutal contra os franceses. Há relatos de extrema violência. Em 1803, eles derrotaram o exército de Napoleão. No ano seguinte, os revolucionários criaram uma nação independente e livre, o Haiti. Foi a primeira república do mundo fundada por ex-escravos e que proibiu a escravidão e o comércio de escravos. A derrota de Napoleão em Saint-Domingue é uma história pouco conhecida. Ele perdeu a valiosa colônia, vendeu a Louisiana para os Estados Unidos e virou a página do projeto colonial, explica Taffin. Entretanto, as consequências das ações de Napoleão ainda duraram muito tempo. Após a retirada francesa de Saint-Domingue, a escravidão permaneceu em vigor na Guiana, Guadalupe, Martínica e na Ilha de Reunião até que os franceses finalmente a aboliram em 1848. O Haiti também pagou um preço alto. Em 1825, a França impôs ao país o pagamento de uma indenização de 150 milhões de francos, o equivalente hoje a cerca de 17,5 bilhões de euros, sob a ameaça de guerra, a fim de compensar os ex-proprietários de escravos. O Haiti só conseguiu quitá-la em 1947.